temos esse entendimento que é algo muito sutil, não eram ondas, era um mover, o anjo descia e movia as águas. Então havia ali um movimento leve, que todos ficavam atentos para esse movimento. E esse movimento, por mais leve que fosse, ele havia naquele mover a mão de Deus, porque pessoas saíam dali curadas pela fé, mediante a fé, elas saíam dali curadas. Paz, Cris, minha querida, saudade de você, amada. E, e quando eu fiquei, quando eu coloquei essa questão diante do Senhor, Senhor, mas aonde o Senhor se apresenta verdadeiramente? E o Senhor falou ao meu coração, eu me apresento em todas as circunstâncias, em todas as situações, no profundo e no raso. Isso vai depender muito do nosso grau de entendimento, de como está o nosso coração. E isso não é falar sobre raso, também não é relaxar, se tornar relaxado com relação às coisas de Deus. Não, pelo contrário. Amados, nós vivemos em um tempo, eu sempre cito isso, vivemos em um tempo. Nós temos que ter ciência do tempo que nós vivemos. Sabe, todos os dias nós temos que parar para nos visualizar na linha do tempo. Nós estamos em um tempo crucial da volta de Cristo. Jesus está a um minuto para voltar e instituir de uma vez por todas o seu reino. Então, se nós estamos dentro dessa linha do tempo, é necessário que nós tenhamos profundidade com Deus. Mas que esta profundidade com o Senhor não seja algo cobrado, não seja algo, sabe, para mostrar para as demais pessoas o quanto espirituais nós somos, o quanto nós jejuamos, o quanto nós oramos. Sabe, nós vemos pessoas tão cheias de si, tão cheias de ego, que tem prazer em declarar, hoje eu estou de jejum, hoje eu li a palavra, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso. Lógico que as obras, as boas obras, elas têm que ser proclamadas, elas têm que ser faladas para que elas estimulem a outros. O que nós devemos tomar cuidado é com a intenção a levar essas palavras. Por que estou falando para outro que estou jejuando? É porque quero me sentir grande, porque quero me sentir espiritual? Ou é para edificar a fé do meu irmão? Porque fala dos projetos que Deus colocou na minha vida. Profundidade com Deus nós temos que ter, sim. Nós temos que buscar profundidade na palavra, meditar, orar, vida de oração, vida de comunhão, vida de uma busca. Nós devemos ter uma busca incansável. Mas também nós não devemos esquecer que Deus, ele não deixa de operar mesmo no raso. Como eu disse anteriormente, nós estamos em construção. Cada um de nós vamos levar um tempo, cada um de nós vai levar um tempo para adquirir conhecimento pleno em algumas áreas, em algumas coisas de Deus. E isso é necessário. Passar por processos, passar por dificuldades, passar por perdas. Todas essas situações vão nos levar a refletir sobre a boa vontade de Deus, sobre os princípios, sobre o caráter, sobre as promessas de Deus. E essa palavra sobre o raso de Deus, quando o Senhor me deu essa palavra, isso confortou meu coração. Porque não devemos comparar a nossa fé com a dos outros, sabe? Muitas das vezes você deixa de produzir algo para o reino de Deus por conta da comparação. Eu não louvo tão bem quanto a irmã. Eu não prego tão bem quanto o irmão. Eu não tenho tantas oportunidades como os demais. Não, essas coisas não devem nos limitar. Comparações não devem nos limitar. Opiniões alheias não devem nos limitar. Porque, infelizmente, haverá pessoas que irão nos afrontar o ministério que o Senhor colocou nas nossas vidas.
pessoas que irão desmerecer a nossa busca para com Deus. Se você busca muito, as pessoas vão te taxar de religiosa. Se você busca pouco, as pessoas vão te taxar de frios. Mas a opinião alheia não define, não deve definir. Ela não deve definir a tua comunhão com Deus. Ela não deve definir a tua busca. No raso ou no profundo, nós devemos estar em comunhão com o Senhor. No raso ou no profundo, deve haver nos nossos corações um amor constante. Os nossos corações, eles devem queimar profundamente por Jesus. No raso ou no profundo, nós devemos trabalhar para o reino de Deus, nos mover de alguma forma, seja na adoração, seja na palavra, seja nas boas ações, fazendo algo que acrescente para a glória de Deus. Não que Deus, não que Deus precise, não, nós precisamos de Deus, e quando nós agimos, e quando nós buscamos, somos nós que somos edificados. O raso, Deus se manifesta no raso, mas é no profundo que nós descobrimos e experimentamos as coisas sobrenaturais de Deus. É na busca incansável pela palavra, pela voz. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aí voltando agora para o momento em que o homem se encontrava, porque para quem chegou agora, eu iniciei a mensagem falando sobre o homem que se encontrava à beira do tanque de Betesda, né? E eu levei a mensagem para algo que ocorreu, Cris, essa semana, que eu falava sobre uma, uma, uma mensagem que nós estávamos, uma oração que nós estávamos fazendo, e ali os membros nesta oração começaram a cobrar que todos ali estivessem no profundo, como se fosse uma exibição de fé. E aí eu comecei a questionar isso, Senhor, será que nós só te encontramos dessa forma? Me dê resposta, Deus, aonde está o teu agir? Como podemos te conhecer mais? Como podemos te sentir mais? Porque quando há essa cobrança de profundidade, alguns podem se sentir ignorantes na fé, fracos na fé. E não é essa a vontade de Deus, que nós venhamos a nos sentir assim, pequenos, é, irresponsáveis, incompletos. Então, nós devemos ter paciência nesse crescimento, na individualidade do crescimento de cada um, para que nós cheguemos na profundidade com Deus. É um passo atrás do outro, e dia após dia, e nenhum de nós estamos acima um do outro em fé, estamos todos no mesmo patamar. O que nos diferencia é a obediência, é a dedicação, é o zelo. A obediência a Deus, ela abre portas, ela faz com que as águas se movam. Sabe, tem muita, como eu disse antes, tem muita gente se gabando de conhecimento. Amados, conhecimento não dará salvação a ninguém. O que dará salvação é a obediência. Deus, ele habita e ele age através de qualquer um, seja o grande ou o pequeno. Nós vemos na palavra do Senhor quantas pessoas que aos olhos dos homens eram pequenos e insignificantes. Vemos Davi, que ao ser escolhido para ser rei, estava no campo cuidando de ovelhas, enquanto o pai dele apresentava os irmãos mais maiores, mais vistosos. E no momento de apresentar os filhos, não apresentou Davi, porque Davi estava esquecido da grande maioria. A visão de Deus, a ótica de Deus é totalmente diferente da ótica do homem. O raio-x de Deus é totalmente diferente do raio-x do homem. O homem ele é guiado pelo que vê. Deus, Deus é tocado
pelo que há dentro dos nossos corações, das nossas intenções. São as nossas intenções que movem o coração de Deus. Deus, ele usa o grande, ele usa o pequeno. Isso é incontestável. Deus, ele não vai usar uma pessoa mais porque a pessoa se expressa bem, porque a pessoa fala bonito, porque a pessoa tem uma boa eloquência. Mas ela pode ter todas essas coisas, mas se a intenção dela for má, Deus não recebe. Ela pode até continuar fazendo o que tem para fazer, porque Deus permite, Deus dá liberdade a todos. Mas ter intimidade com o Senhor é algo totalmente diferente. Ser aceito pelo Senhor é totalmente diferente. É por isso que mesmo que você esteja no raso de conhecimento, mesmo que você ache que a sua fé é pequenininha comparada com a fé de outros, não se esqueça, Deus pode falar com você, pode agir através de você, pode usar você como Ele quer e da forma que quiser. Porque o nosso Deus, ele é dessa forma e não há como explicar. Não podemos explicar a forma de Deus agir. Deus não escolhe os grandes. Deus escolhe os que estão disponíveis com o coração quebrantado. Então não permita que a cobrança das demais pessoas, para que você dê resultados, para que você se mostre espiritual, para que você seja isso ou seja aquilo, seja barreira, ou seja, desculpa para você não crescer, para você não avançar. Críticas, nem pensar, críticas com relação ao seu ministério, ao seu modo de se expressar para Deus. Sabe, nós vemos tantas pessoas que barram o chamado de Deus na vida de outros, porque não gostam da forma como o outro fala, porque não se agradam da voz do outro. Então, não permitam que essas coisas limitem você diante do Senhor. Aquilo que é raso para outros pode ser profundo para você. Aquilo que é simples para o outro pode ser tremendo para você. Sabe, no momento em que nós estávamos na sala, como eu havia dito antes, no momento em que nós estávamos na sala na oração, uma das irmãs estava com um problema muito sério e a gente levou uma palavra de conforto, né? Irmã, olha, a palavra foi bem assim, irmã, olha, Deus é contigo, não há deserto em que Deus não esteja presente, e em todos os momentos de dificuldade, o Senhor, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele nunca abandona os seus. Sabe, essas coisas que nós estamos acostumados a ouvir, mas que é preciso ouvir. Então, o outro veio e disse, não, não, sabe, não precisa falar isso, porque a irmã já sabe de todas essas coisas. Irmãos, quantas e quantas vezes nós já passamos por momentos de solidão, de tristeza, enfrentamos problemas e tudo que nós queríamos ouvir era um simples Jesus te ama. Então não se limitem em fazer aquilo que Deus ordenou vocês a fazerem, por acharem que é simples. Ah, eu não vou dizer para fulano que Jesus ama, porque é uma frase simples. Sim, quem não quer ouvir que é amado? Jesus pode usar a tua boca para declarar a alguém que está em sofrimento que ele é amado, que ele não está esquecido, que Jesus é com ele. Pode ser até parecer uma frase clichê, mas precisamos ser lembrados do amor de Deus. Precisamos ser lembrados através da vida dos nossos irmãos que Jesus é com a gente. Todos nós sabemos que Jesus é conosco. Você sabe que Jesus é contigo. Você sabe que Jesus te ama. Mas é tão gostoso quando nós ouvimos da boca de alguém: olha, Jesus manda te dizer que te ama. Jesus manda te dizer que Ele te guarda, que Ele te protege, que Ele está te defendendo. Isso não é ser raso. Isso é ser boca de Deus. Ser boca de Deus é ser simples, é ser genuíno. Não espere, não espere ter uma aparência de grande para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não espere ter aplausos, ter aceitação das pessoas para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer.
Toda construção, ela precisa de um alicerce, ela precisa de uma base. Isso se dá com o nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual, para muitos, é rápido, para outros é lento. Deus trabalha na individualidade. Aquilo que Deus te dá como revelação, Ele pode não dar para mim. Aquilo que o Senhor dá para a Cris, Ele pode não dar para a Delma, pode não dar para o Ailton. Deus nos dá a porção de entendimento individuais, para que haja justamente essa divisão, para que haja justamente esse compartilhamento, não é a palavra divisão, para que haja justamente esse compartilhamento de ensinos, de conhecimento. Eu passo para você aquilo que eu sei, você passa para mim aquilo que eu não sei, e assim nós vamos nos ajudando e crescendo espiritualmente, mutuamente. Assim nós vamos trabalhando, não só na nossa fé, mas eu vou ajudando outros a crescerem. Então, que nós possamos ter tanto o raso como o profundo, estarmos tanto no raso como no profundo de Deus, não permitindo que opiniões, que muros, que limitações venham nos barrar diante daquilo que Deus nos chamou para fazer, daquilo que Deus colocou em nossos corações. Se Deus te chamou para louvar e alguém não gosta da tua voz, vai na tua fé, confiando que Deus é contigo. Se você leva a palavra e outros rejeitam, vai na tua fé, porque Deus é contigo, foi Ele que te chamou, e dia após dia Ele vai te capacitar. Tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, vai com determinação, vai com ousadia, não importando, não importando aquilo que as pessoas falam a teu respeito. Mantenha a integridade, a confiança no caráter de Deus. Deus, ele acrescenta tudo aquilo que busca. Se nós buscamos conhecimento em Deus, buscamos verdadeiramente, Deus nos dará. Se nós buscamos sabedoria, buscamos paciência, buscamos paz, tudo que nós pedimos ao Senhor e buscarmos verdadeiramente, Deus nos dará. E vai chegar um tempo em que nós estaremos no mais profundo com o Senhor, no mais profundo. E todas essas coisas, elas irão fluir, irão fluir através de nós. E será tão evidente que nós não precisaremos mais nem abrir a boca para declarar o Evangelho. As nossas próprias vidas já serão testemunho de tudo aquilo que a gente almeja, que a gente busca no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero encerrar aqui, mas eu quero, antes de tudo, agradecer. Olha, agradecer. Eu não tive muito tempo para preparar. Sempre eu falo a mesma coisa, né? Eu digo a mesma coisa. Gente, eu não tive muito tempo, porque meu dia realmente foi muito corrido. Mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? E não vou me prolongar mais do que isso, mas é bem isso. Guardem no coração de vocês. Sabe? Deus trabalha no raso e no profundo. Não se preocupem, não fiquem temerosos de trabalhar para o Senhor, de fazer para o Senhor, porque em algum momento alguém disse, ou vocês em algum momento se achem incapazes de fazer para o Senhor. Não temam, não temam, porque aquele que nos chamou, aquele que te chamou, ele é fiel e verdadeiro e ele nos capacita dia após dia. Estamos em construção. Construção em caráter, construção em fé, construção em obras. Então, não se deixem intimidar. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu compartilho com vocês, com cada um de vocês. No profundo ou no raso, Deus age. Nas ondas e no breve sopro sobre as águas, Deus age. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Deus trabalha na vida daqueles que o buscam incansavelmente. Eu agradeço minhas queridas irmãs. Estava com saudade de vocês. O meu tempo está muito, muito corrido. Mas sempre que vocês estiverem na sala, fazendo algum trabalho para o Senhor, podem me mandar o link. Se eu estiver disponível, eu venho sim cultuar com vocês. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Deus abençoe a sua vida também. Vamos estar finalizando, né, o nosso devocional.
E dia 26 nós temos o culto, né? Noite da Salvação. É na sala oficial, na Família Expressão Gospel. Dia 26, a última segunda-feira do mês. Vamos estar orando aqui, finalizando. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. O preletor vai ser pastor Gilberto, né? A, a Cris colocou aqui embaixo, né? No culto Noite da Salvação, aqui no aplicativo, vai ser o preletor pastor Gilberto, às 21 horas, na sala oficial da Família Expressão Gospel. Vamos orar aqui, finalizando o nosso devocional. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor. Que cada dia mais nós possamos buscar o profundo, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor, e ajudar o que está necessitado, ajudar o fraco, como a Tua palavra diz, né? Aqueles que são fortes, que sustentam os mais fracos na fé. Que isso possa, Deus, nos ajudar a cada dia, nos fortalecendo, nos sustentando, Senhor, nas nossas adversidades, nas nossas fraquezas. Que nós não venhamos, Senhor, reter conosco a Tua palavra de ânimo, palavra de conforto, que devemos liberar sobre os nossos irmãos que estão mais fracos, que estão passando por dificuldades, que estão na enfermidade. Que nós não venhamos nos calar, mas que possamos propagar a tua palavra, essa palavra que é verdadeira, essa palavra que edifica, que traz fé, que traz ânimo. Então nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela vida da Lidiane, Senhor, que se dispôs a trazer a mensagem nessa tarde. Abençoa poderosamente e todos esses que estão aqui na sala, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, sustentando-os em suas dificuldades, fraquezas, enfermidades, fortalecendo a fé no nome de Jesus Cristo. Pois Tu és o nosso refúgio, nosso socorro, a nossa porção e herança. Tu és a nossa rocha, Senhor. E nós te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Está aqui na sala. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E só relembrando novamente aqui, culto Noite da Salvação. Na última segunda-feira, dia 26, pastor Gilberto Silva, na sala oficial da Família Expressão Gospel. Estamos Amém, meus queridos. finalizando agora o devocional, mas estarei virando a sala. Aqueles que quiserem fazer a tarefa do louvor, fiquem à vontade. Que Deus abençoe cada um de vocês. A Cris vai querer falar alguma coisa, Cris? Boa noite.
Glória a Deus, louvado seja o Amém. Senhor. Obrigado, Cris. Parabéns, Adelma, parabéns, minha querida, que Jesus continue te abençoando Amém. grandemente, chuvas de bênção na tua vida, na tua casa, no teu ministério, que Deus seja sempre presente na tua vida. Meus queridos, vou aqui me despedindo, fiquem todos na paz, que Jesus continue abençoando a todos grandemente. Amém, Liliana. Obrigado mais uma vez, viu? Deus abençoe. Então já está encerrado, né, o devocional. Está virando aqui a sala. Amém.